E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Sérgio Dalloca, professor de matemática, e esse aqui é o terceiro vídeo da série dessas aulas de análise combinatória. Hoje a gente vai discutir sobre permutação, uma coisa extremamente importante também na análise combinatória. Se você ainda não viu o vídeo sobre princípio fundamental da contagem, princípio aditivo da contagem e fatorial, eu vou deixar eles aqui no card para você clicar e assistir antes de assistir o vídeo de hoje. Porque se você não assistiu os anteriores, o vídeo de hoje você vai ficar um pouco perdido. Então assiste os vídeos lá, depois você vem para cá. Então, pra gente começar, como sempre, eu vou jogar vocês para dentro do meu computador para entender melhor o que é isso da permutação. Vamos para lá em 3, 2, 1 e... Permutação. Então, a gente pode começar esse vídeo falando para você o seguinte, que a permutação nada mais é do que uma troca, tá? A permutação é uma troca. Só que não tem como a gente conversar de permutação se eu não falar para você primeiro de arranjo, tá? Então, vamos começar aqui falando sobre arranjo. Arranjo, na verdade, é um tipo de combinação de elementos. Nós temos arranjo, permutação e combinação. Geralmente as pessoas começam a explicar por arranjo, mas eu prefiro começar por permutação, porque se você entende bem a permutação, o arranjo fica muito mais simples, tá? Só que, como a permutação é um tipo de arranjo, a gente não pode deixar o arranjo de fora. Então, o arranjo é uma combinação onde a ordem dos elementos importa. Ou seja, ordens diferentes geram elementos diferentes. Como assim, Sérgio? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse exemplo. Quantos números de 3 algarismos é possível formar com os números 2, 3, 4 e 5? Então, se eu for pensar que aqui eu estou pedindo para você número de 3 algarismos, então eu estou querendo números com essa configuração. Nossa, que torto! Números com essa configuração aqui. Você concorda comigo? Beleza. Mas como assim a ordem desses números importa? Ora, se eu escrever para você o número 2, 3, 4, 234, utilizei o algarismo 2, o algarismo 3 e o algarismo 4, beleza? Agora, se eu quiser escrever 4, 3 e 2 e vou ter o número 432, eu utilizei os mesmos algarismos, só que eu inverti a ordem deles. E neste caso, a gente teve uma mudança de valor, né? A gente mudou o elemento ali daquela combinação. Então, todas as vezes que a gente troca a ordem dos elementos e essa ordem interfere no resultado que a gente vai ter, então a gente está falando de arranjo, tá? Aí, olha só essa outra observação aqui, que é muito importante. O arranjo, ele é sempre injusto, porque ele deixa elementos de fora. Ele é sempre injusto, porque ele deixa elementos de fora. Como assim? Para resolver esse exemplo aqui é muito simples. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 elementos e eu preciso combiná-los de 3 em 3. Tá? Então eu vou ter aqui 4 opções para o primeiro. Ele não disse que os algarismos aqui precisam ser distintos, tá? Então eu tenho aqui 4 opções para o segundo e mais 4 opções para o terceiro. Então eu vou ter a multiplicação de 4 vezes 4 vezes 4. Isso aqui é a mesma coisa que 4 ao cubo. 4 ao cubo resulta em 64. Mas Sérgio, por que você fala que ele é injusto? Eu quero algarismos de 3 elementos, só que eu tenho aqui 4 números para escolher. Não importa quais desses números eu coloco aqui, sempre um vai ficar de fora. Tá? Então eu não utilizo todos os algarismos que estão ali, sempre um vai ficar de fora. Então sempre vai ter um ou mais elementos que eu não vou utilizar. Quando isso acontece, eu estou falando de arranjo. Por que eu estou falando isso? Porque no caso da permutação, a permutação ela é um tipo de arranjo onde eu vou combinar todos os elementos que estão naquele conjunto. Dá uma olhada aqui, ó. É um tipo de permutação onde a ordem dos elementos importa da mesma maneira, porque é um tipo de arranjo, né? Permutação é um tipo de arranjo. Contudo, se difere do arranjo, pois sempre há uma troca justa
com intercambiabilidade de todos os elementos do conjunto. É sempre justo porque todos os elementos são utilizados. Como assim? Dá uma olhada nesse exemplo. Quantos números de 3 algarismos são possíveis formar com os números 2, 3 e 4? Então aqui, ó, números 2, 3 e 4. Você concorda comigo que não importa como eu faço essa combinação, sempre eu vou utilizar os números 2, 3 e 4? Eu posso escrever 2, 3 e 4, 3, 2 e 4, 4, 2 e 3, 4, 3 e 2 e assim por diante. Então, neste caso, você percebe que é uma permutação, porque eu estou fazendo a combinação dos 3 elementos do conjunto que você me deu, todos eles combinados de 3 em 3. Então, eu não deixo aqui de colocar nenhum elemento. Então, esse é o ponto que difere a permutação do arranjo. Então, quantos elementos eu poderia formar aqui? 4 vezes 3. Eita, não, 4 não. Poderia formar 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui é a mesma coisa que 3 fatorial. Então, o resultado desse 3 fatorial, de novo, se você não viu o vídeo de fatorial, clica aqui no card para assistir. 3 fatorial é a mesma coisa que 6. Então, eu tenho 6 números. De 3 formados de 3 algarismos. Aqui só faltou um detalhezinho, que esses números 3 algarismos distintos. Ok? Os números precisam ser diferentes. 3 algarismos distintos. Acabei esquecendo de colocar aqui. Entende, então, a diferença entre a permutação e o arranjo? A permutação sempre vai utilizar todos os elementos do conjunto, trocando eles entre si. O arranjo, eu vou sempre deixar alguns elementos de fora. Para ficar um pouco mais claro, tenho esse daqui, ó. Um CEO de uma empresa chamou Amanda, Bruno, Carla, Débora e Elias para uma conversa. Então, quem que ele chamou? Amanda, Bruno, Carla, Débora e o Elias para uma conversa. Então, vamos botar eles aqui, ó. Já falei que eu desenho muito bem, né? Como vocês podem perceber. Temos aqui... Por isso que eu faço matemática, né? Porque se fosse desenho, eu tava... Amanda, Bruno, Carla, Débora e Elias. Ok? Para uma conversa. Nessa conversa, o CEO menciona que a empresa está com cargos disponíveis. Quantas são as possibilidades que o CEO tem para preencher tais cargos? No primeiro tópico, ele tem o cargo de chefe, gerente e o cargo responsável pelo comercial. Então, ele tem aqui, ó, 3 cargos disponíveis, que é o chefe, o gerente e o comercial, para ele preencher. Neste caso, o exercício, eu estou falando de arranjo ou estou falando de permutação? Estou falando de arranjo, por quê? Aqui eu tenho uma combinação de 3 elementos, só que na verdade eu tenho 5 pessoas para escolher, então 2 vão acabar ficando de fora. Então, se eu coloco, por exemplo, a Amanda aqui no cargo de chefe, eu coloco o Bruno aqui no cargo de gerente e a Carla no cargo de comercial. Se eu inverter esses números, eu mudo quem está ali fazendo os cargos? Claro que eu mudo. Se eu pôr o Bruno aqui, ele vira chefe. Se eu pôr a Amanda aqui, ela vira gerente. E se eu colocar a Carla aqui, ela continua no comercial, só que eu troquei o Bruno e a Amanda de lugar. Então aqui é um arranjo, e é um arranjo da combinação dos 5 elementos tomados de 3 em 3, ou seja, estou pegando eles de 3 em 3. Então, como que fica o resultado dessa expressão? Se eu tenho 5 possibilidades aqui para o chefe, eu vou ter 4 possibilidades para o gerente e 3 possibilidades para o comercial. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60 possibilidades de arranjar este pessoal aqui nesses cargos. Eita, que feio. Vamos, faz direito, né? Vamos fazer aqui. Aí, beleza. Agora, nesse outro exemplo aqui no 2, dá uma olhada, ó. Para os cargos de chefe, subchefe, gerente, subgerente e comercial.
Vocês percebem agora que eu tenho 5 possibilidades para completar estes cargos? Então eu tenho o chefe, eu tenho o subchefe, tenho o gerente, o subgerente e o comercial. Então, se eu colocar aqui a Amanda, o Bruno, a Carla, a Débora e o Elias, ou se eu colocar o Elias, a Débora, a Carla, o Bruno e a Amanda, nem que eu troque eles de lugar, eu vou estar sempre utilizando as mesmas pessoas. E se eu troco as pessoas de lugar, eu troco os cargos que elas estão. Então isso interfere, a sequência que eu coloco interfere no resultado final. E como eu estou fazendo a combinação dos 5 elementos, ou seja, as 5 pessoas desse grupo, de 5 em 5, tomados de 5 em 5, consegue pegar? Que eu tô pegando os 5 elementos e eu tô fazendo as possibilidades sempre de 5 em 5, ou seja, são 5 cargos que eu preciso colocar, então isso se trata de uma permutação, certo? E como que eu faço a resolução dessa permutação? Ora, eu tenho 5 possibilidades para a primeira, 4 para a segunda, 3 para a terceira, 2 para a quarta e 1 para a quinta posição. Isto aqui é igual a 5 fatorial. E 5 fatorial, o resultado é 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120 possibilidades. Mas, Sérgio, por que você está colocando o fatorial aqui nesse exemplo? Porque 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é fatorial de 5. E por que eu uso isso? Por conta da explicação da definição matemática da permutação. Então a gente tem o seguinte, que a permutação simples, a definição matemática dela é: dados os n elementos distintos, ou seja, independente da quantidade de elementos que a gente vai ter, do conjunto I formado pelos elementos A1, A2, A3 até a N, chama-se permutação simples dos elementos permutação simples dos N elementos de I, todo arranjo simples desses N elementos tomados de N a N. Como assim, Sérgio? Vamos para a explicação disso aqui. Dentro de um conjunto de elementos com características diferentes, chama-se permutação quando há variação, a troca, de posições desses elementos, quando a quantidade dessas posições é exatamente igual à quantidade de elementos do conjunto. Então, se eu estou falando de um conjunto com 7 elementos e eu preciso distribuir esses 7 elementos em 7 posições diferentes, eu estou falando de permutação. E como a gente fala isso? Eu estou falando de uma permutação de 7 elementos tomados de 7 em 7. Consegue pegar? É permutação de 7 elementos, ou seja, quantos elementos eu tenho no total? 7. Como é que eu vou separar eles? Eu vou separar eles em 7 posições. Então, é a permutação de 7 elementos tomados de 7 em 7. E como que eu resolvo isso? O cálculo dessa permutação é dado por n fatorial. Ou seja, a permutação total que eu tenho de um conjunto, vamos dizer que o meu conjunto I ele tem 7 elementos. Tá? Vamos dizer que o meu conjunto I tem 7 elementos. Como que eu sei a quantidade de possibilidades que eu tenho? Não era para passar não. A quantidade de possibilidades que eu tenho se eu arranjar esses 7 elementos em 7 posições diferentes. Como que eu faço isso? Permutação dos 7 elementos desse conjunto, permutação de 7 fatorial. A resolução de 7 fatorial resulta em 5.740. Conseguiram pegar? Bom, então agora vamos para os exercícios. Esses exercícios aqui são importantes porque são exercícios que falam sobre anagrama. Anagrama é uma coisa que
Apesar de ser simples, ela pode ser bem complicada no final. E você precisa saber, presta bastante atenção aqui nessa sequência de exercícios, porque ela engloba várias possibilidades que a gente tem em análise combinatória, tanto falando de permutação quanto falando de arranjo ou combinação. Então, os exercícios que a gente vai fazer aqui, eles valem para várias situações, então presta atenção. Com a palavra caderno, faça o que se pede. Então vamos trocar aqui para a gente fazer com uma cor diferente. Com a palavra caderno, eu faço o que se pede. Quantos anagramas podemos formar? Ora, se eu tenho aqui a palavra caderno, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Então, eu tenho que colocar essas 7 letras em 7 posições. Ou eu tenho 7 opções para a primeira, 6 para a segunda, 5 para a terceira, 4 aqui, 3 opções aqui, 2 e 1. Isso vai dar a multiplicação de 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou que isso é igual a 7 fatorial, que isso aqui vai dar 5.740 possibilidades de anagramas com a palavra caderno. Agora, dá uma olhada aqui na letra B. Quantos anagramas começam por C? Então veja só, vamos colocar aqui as 7 posições definidas, ok? Bom, mas aqui não, aqui não, aqui tá errado, é 5.040. Não, acho que eu errei no slide anterior também, não errei? Vamos ver, não, pelo amor de Jesus. Aqui é 5.040, pronto, aí. Então vamos lá, voltando aqui. Eu tenho 7 posições aqui. A primeira posição só pode ser a letra C. Então eu tenho uma possibilidade única para a primeira posição. Se eu já utilizei nesse caso aqui a letra C, eu ainda me sobra 6 elementos aqui para eu permutar eles nas 6 posições. Então, se aqui eu tenho uma opção, me falta aqui 6 opções para essa, 5, 4, 3... 2, e está faltando um aqui, 1. O resultado disso, eu vou ter 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120, 120 vezes 6, 720 possibilidades de anagrama que começam com a letra C e permutam as outras letras, ok? Ainda com a palavra caderno. Quantos anagramas começam por C e terminam por O? A gente precisa utilizar o mesmo princípio que a gente utilizou na letra B. Se eu tenho aqui, 7 posições a serem definidas. Aqui só pode começar com C, então eu tenho uma opção. Sendo assim, o C eu já utilizei. Aqui só pode terminar por O. Então, eu tenho uma opção. Então, aqui eu já utilizei. Quantos elementos sobraram? Sobraram 5 elementos que eu vou permutar aqui no meio. Ou eu posso falar que isso aqui é 5 fatorial, que é a permutação dos 5 elementos, ou eu preencho 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Sérgio, tanto faz? Tanto faz. Não tem problema nenhum. Se você quiser utilizar sempre o tracinho, ou se você quiser utilizar a fórmula, o que fica mais fácil para você, tá? Eu recomendo sempre utilizar o tracinho, porque o tracinho não deixa a gente errar, tá? Mas se você quiser utilizar a fórmula também, tudo bem. Então, o resultado desta multiplicação aqui dos elementos, eu vou ter 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120 possibilidades. 120 possibilidades. Letra D. Quantos anagramas começam por vogal? Colocando aqui os nossos tracinhos queridos. Quantas vogais eu tenho nessa letra? Vamos trocar de cor aqui para a gente selecionar. Quantas vogais eu tenho nessa letra? Eu tenho a letra A, a letra E e a letra O. Então, eu tenho 3 possibilidades aqui para começar com vogal. Agora, se eu utilizei uma das vogais, quantas letras faltam para eu acabar
de utilizar aqui? 6. Então eu faço a permutação destas 6 letras no restante dos espaços. Então aqui eu sei que 6 fatorial tem o valor de 720. 720 vezes 3, eu tenho o total de 2.160 possibilidades aqui de anagrama começando com vogal. Próximo item. Quantos anagramas terminam por consoante? De novo, vamos colocar os tracinhos. Quantas consoantes nós temos? 1, 2, 3, 4. Pois bem, se eu tenho 4 consoantes, então se ela precisa terminar por consoante, eu tenho 4 possibilidades aqui para este item. Se eu já utilizei uma das consoantes, me sobram 6 letras para eu permutar elas nos lugares. Então, eu tenho aqui 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou 6 fatorial. O resultado desta multiplicação é 2.880 possibilidades de anagramas que terminam com consoante. Letra F. Quantos anagramas começam por vogal e terminam por consoante? Olha só que interessante. Vamos lá. De novo, os nossos 7 espaços. Se no caso desse anagrama ele precisa começar por consoante, olha, ele precisa começar por vogal, quantas vogais nós temos mesmo? Vamos trocar de cor aqui. A gente tem 1, 2, 3 vogais. Então eu tenho 3 possibilidades aqui para essa primeira. Quantas consoantes nós temos? A gente já viu ali na letra E que nós temos 4 consoantes, 4 possibilidades. Se eu já utilizei uma letra e já utilizei uma consoante, me sobram 5 letras para eu permutar ali nos lugares. Então, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quando eu fizer toda esta multiplicação, isso vai me gerar o resultado 1.440 possibilidades de anagramas que começam por vogal e terminam por consoante. Beleza? Quantos anagramas apresentam as letras C, A e D juntas e nessa ordem? Então vamos lá. Esse exercício aqui é um clássico de aparecer nas perguntas de análise combinatória. Por quê? Eu tenho aqui, ó, as letras C, A e D, elas precisam aparecer nessa ordem e sempre juntas. Isso tem uma das possibilidades. Agora, se eu tivesse aqui uma outra possibilidade, as letras C, A e D poderiam aparecer nessa alocação. Então, quando acontece esse tipo de coisa, a gente pode considerar este conjunto aqui, C, A e D, como um único elemento. Então, ao invés desta permutação ter 7 elementos, agora essa permutação vai ter apenas 5. Por quê? Um dos elementos é CAD. Um dos elementos é o bloquinho CAD, correto? Os outros elementos vão ser as outras letras, que é a letra E, a letra R, a letra N e a letra O. Ou seja, quantos elementos eu posso considerar nesse conjunto que eu tenho? 5. Consegue entender? A gente utiliza, então, o conjunto CAD como um único elemento para facilitar o entendimento desta permutação, já que também o CAD vai ficar ali naquele bloquinho e ele vai permutar de posição, ele vai trocar de posição com as outras letras. Então, o resultado disso aqui é a permutação de 5, que isso resulta em 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1.
resultando então em 120 anagramas, onde as letras C, A e D aparecem sempre juntas e nessa ordem. Passando para a letra H, olha só. Quantos anagramas apresentam as letras C, A e D juntas? Aqui ele não falou que elas têm que ficar nessa mesma ordem, mas elas podem aparecer juntas. Então, o que é que ele está falando? Eu tenho aqui as 7 posições e as letras C, A e D, elas podem aparecer assim. Mas eu também posso ter essas 7 posições e as letras C, A e D aparecerem assim. Vixe, e agora? O que eu tenho que fazer? Calma lá. Se a gente considerar que elas sempre vão aparecer juntas, assim como no exercício anterior, nós podemos considerar que elas fazem parte de um mesmo bloquinho, tá? Então, se elas fazem parte do mesmo bloquinho, a gente já sabe o valor da permutação deste bloquinho com as outras posições, que foi o que a gente resolveu no exercício anterior. Então, a gente sabe que para elas estarem juntas nesse bloquinho, eu tenho 120 possibilidades. Okay? Mas agora, dentro desse mesmo bloquinho, as 3 letras elas vão permutar entre si. Então, eu tenho a permutação da posição e a permutação das letras dentro do bloquinho. Se eu tenho a permutação da posição e a permutação das letras nesse bloquinho, então eu vou ter o seguinte: todas as vezes que eu tenho e em análise combinatória, isso significa multiplicação. Como assim, Sérgio? Multiplicação. Eu vou pegar a possibilidade de permutação do bloquinho completo com as 3 letras nas posições, que é 120, e multiplicação das possibilidades de troca dessas letras entre si dentro do mesmo bloquinho. Ou seja, as letras A, C e D elas vão permutar dentro do bloquinho. Então quer dizer que eu vou ter 3 possibilidades para a primeira posição do bloquinho, 2 possibilidades para a segunda posição e 1 possibilidade para a última posição. Então eu vou ter aqui a permutação em 3 fatorial, isso resulta em 6. Ou seja, para eu saber a quantidade de possibilidades que eu tenho, é eu pegar a permutação que esse bloquinho vai ter em relação às outras letras, multiplicado pela permutação das letras dentro do bloquinho. Então, 120 vezes 6. Isso me gera 720 possibilidades do quê? Das letras C, A e D estarem juntas no mesmo bloquinho, não necessariamente na ordem C, A e D, o que é diferente do exercício anterior, porque eu tenho as letras C, A e D juntas naquele bloquinho e eu só tenho uma possibilidade para ela. É como se ela estivesse junta em um único bloquinho, apenas escrito CAD. Então, eu tinha necessidade de utilizar outra opção? Não. Por quê? Eu poderia falar que eu tenho 120 possibilidades desse bloquinho trocar de posição entre si com as outras letras, só que dentro dele eu só tenho uma possibilidade de existência, que é a sequência CAD. Então, quer dizer que eu tenho 120 posições desse bloquinho em relação às outras letras e apenas uma opção. E apenas uma opção dentro dele, que é o CAD. E isso aqui ainda ia continuar resultando em 120. Voltando para cá, para ficar bem claro, então, o E em análise combinatória significa multiplicação. Por que eu preciso utilizar disso? Porque o bloquinho CAD vai permutar entre as opções das outras letras e as letras dentro do bloquinho vão permutar entre si. Então, por isso que eu preciso considerar essa permutação das letras dentro do bloquinho entre si. Então, ele vai permutar fora e permutar entre si. Então, se eu pego a quantidade da permutação fora e a permutação das letras entre si. Então, 120 vezes 6 resulta em 720 possibilidades.
Partida então para o próximo item, que é a permutação com elementos repetidos. Como assim? Por exemplo, nesse exemplo, quantos anagramas são possíveis com a palavra bolo? Vamos lá. Quantos anagramas são possíveis com a palavra bolo? Eu tenho aqui então 4 letras, 4 possibilidades. Eu posso escolher B, L, este primeiro O, que eu vou colocar em amarelo, e este segundo O, que esse azul não ficou legal, né? Vamos colocar outra letra, outra cor mais forte. E este segundo O. Tá ok? Eu posso então escolher outra possibilidade desse anagrama, também com as 4 letras. Eu posso escolher B, L. Posso escolher o último O. E posso escolher, de novo, o primeiro O. Mudou alguma coisa? Não. A sequência das letras acaba sendo BLOO e BLOO nas duas possibilidades. Ou seja, se eu inverto a posição desses Os aqui, ó, para mim não adianta nada, porque eu vou continuar com o mesmo resultado, que é BLOO. Isso é permutação de elementos quando esses elementos estão repetidos. Então, o que acontece? Quando esses elementos estão repetidos, eu vou ter opções com as mesmas letras. Isso não pode acontecer. Então, como que eu resolvo este problema? Eu preciso, então, falar para você o seguinte, que quando eu tenho o problema da permutação com letras repetidas, eu vou continuar fazendo, nesse caso aqui, que eu tenho 4 letras, o fatorial. Vou permutar os 4 elementos da mesma maneira. Então, eu vou considerar que aqui eu tenho 4 possibilidades, 3 possibilidades, 2 possibilidades e 1 possibilidade. Só que, como eu tenho 2 elementos repetidos, aqui, se ele tiver aqui e aqui, ou aqui e aqui, para mim tanto faz, dá na mesma, vai continuar sendo OO. Então, eu preciso desconsiderar a permutação desses 2 elementos também. Então, como é que eu faço para desconsiderar essa permutação desses 2 elementos? Eu preciso dividir tudo isso aqui pela permutação desses 2 elementos, que é o 2 fatorial. Ou seja, como que fica esta resolução? Fica 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 2 vezes 1. Cortamos aqui, 4 vezes 3, 12 anagramas da palavra bolo. Ou seja, quando eu tenho permutação de elementos e esses elementos estão repetidos, eu preciso ver quantos elementos estão repetidos nesta sequência e a partir desses elementos repetidos eu preciso desconsiderar a permutação desses elementos repetidos. Como assim? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Com a palavra Pantanal, quantos anagramas podemos formar? E quantos anagramas podemos formar começados pela letra A? Então vamos aqui para a primeira pergunta. Quantos anagramas podemos formar? A primeira pergunta ele fala o seguinte, a palavra Pantanal, vamos dar uma olhada nessa palavra Pantanal. Ela é formada pela letra P, A, N, T, A, N, A e L. Quantas letras aqui eu tenho repetidas? Eu tenho as letras A, que são repetidas de 3, e eu tenho a letra N, que são repetidas em 2. Então, como que eu faço este anagrama? Então, eu tenho um total de 3, 6, 8. Então, eu tenho aqui 8 espacinhos. Se eu colocar o primeiro N aqui e o segundo N aqui, ou se eu colocar o segundo N aqui e o primeiro N aqui, tanto faz. Não vai ter diferença nenhuma. Eu vou continuar tendo NN um seguido do outro. Então, eu preciso desconsiderar a permutação dos elementos N, assim como eu preciso desconsiderar a permutação dos elementos A. Sérgio, como que eu faço essa questão? Se eu tenho 8 elementos, então eu vou ter a permutação dos 8 elementos
dessa conta, só que eu preciso desconsiderar a permutação das três letras A e vezes a permutação das duas letras N. Consegue entender? Então, como que ficaria essa conta? Ficaria aqui 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Tudo isso dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Corto, corto. Esse 2 simplifica aqui fazendo 2. Então, o resultado dessa primeira parte da conta do anagrama da letra Pantanal vai ser 3.360 possibilidades de anagramas da letra Pantanal, da palavra Pantanal, tá ok? Agora, no nosso segundo caso aqui, nós temos o seguinte, que é a nossa segunda pergunta. Quantos anagramas podemos formar começados pela letra A? Então, de novo aqui, os 8 espaços para a palavra Pantanal. Quantas possibilidades eu tenho aqui para a gente começar com a letra A? Eu tenho uma possibilidade. Como assim, Sérgio, você tem uma possibilidade para começar com a letra A? Ora, se eu escolher esse A ou esse A, não vai ser A do mesmo jeito? Então, se eu colocar aqui 3 possibilidades, eu vou estar considerando que eu vou estar permutando que os 3 A's são diferentes, mas na verdade os 3 A's não são diferentes. Estou falando do mesmo A. Então, se ele precisa começar com a letra A, tanto faz. Se ele começar com esse A ou com esse outro A, não tem problema nenhum. Então, eu só tenho uma possibilidade de começar com a letra A. E agora as outras letras, Sérgio, como que a gente vai fazer? Se eu já utilizei este A, me sobram quantas letras para perguntar? 7. 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Mas, Sérgio, então esse 1 aqui é como se ele não existisse. Então vai ser a permutação de 7 fatorial. Mas, Sérgio, eu ainda tenho 2 A's e 2 N's. Tudo bem, a gente desconsidera então a permutação deles. Vamos desconsiderar a permutação dos N's e a permutação das letras A. Então eu vou ter 7 vezes 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tudo isso dividido por 2 vezes 1, vezes 2, vezes 1, vezes 1. Tudo isso aqui eu consigo cortar com este 4. O resultado, então, dessa multiplicação é 1.260 possibilidades de anagrama da palavra Pantanal começados com a letra A. Então, lembra, se eu tenho elementos iguais dentro de uma permutação e eu escolho começar por um desses elementos que são iguais, eu só tenho uma possibilidade, porque não importa se eu escolher um elemento ou outro elemento igual a ele, os dois elementos são iguais. Então, não faz diferença. Então, só vou ter apenas uma possibilidade para esse anagrama, para essa opção de anagrama com elementos iguais. Um outro estilo de exercício é um estilo de exercício como esse aqui, ó. Vamos trocar a cor. Um sistema cartesiano foi associado a uma região plana, de modo que o eixo OX aqui, está orientado de oeste para leste e o OY está orientado de sul para norte. Pedro deve caminhar aqui do ponto O, até o ponto A que está aqui em cima, deslocando-se 1 km de cada vez para o norte ou para o leste. Um dos caminhos possíveis estão no exemplo abaixo. De quantas maneiras diferentes Pedro pode percorrer de O até A? Esse aqui é um exemplo muito clássico, né? Então ele diz o seguinte, que ele precisa sair aqui de O e ele precisa chegar aqui em A, e eu preciso saber de quantos caminhos diferentes, de quantos jeitos diferentes o Pedro vai sair de O para chegar até A.
Então, como que eu vou fazer isso? Inicialmente, eu preciso nomear esses caminhos, porque, olha só, ele já deu um exemplo aqui pra gente. Então, nesse exemplo, o Pedro, ele fez qual caminho? Vamos dar uma olhada. Ele fez o caminho aqui, ó. Ele foi uma vez para o norte, para o leste, para o leste, para o norte, para o leste, para o norte, para o norte, para o leste, para o leste. Se o Pedro quisesse fazer outro caminho, vamos falar que o Pedro ele vai sair daqui, ó, vai fazer este caminho aqui, ó. Ele vai ir até aqui e depois ele vai subir até o A. De que maneira ele fez? Foi para o leste, 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 para o norte, para o norte, para o norte, para o norte. Tanto para um caminho quanto para outro, eu tenho quantas letras? Ele foi quantas vezes para o leste? 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele foi 5 vezes para o leste. E ele só pode ir também 4 vezes para o norte. Ou seja, a quantidade de caminhos que o Pedro pode fazer para sair do ponto O e chegar no ponto A é a permutação dessas letras aqui. Então, ele tem quantas possibilidades? Ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 possibilidades. Então, ele vai ter a permutação de 9 possibilidades. Mas, Sérgio, se ele ir para o leste aqui, ou ele ir para o leste depois aqui, ele está indo para o leste de toda maneira, não tá? Pois bem, ele tá. Então, eu preciso desconsiderar a permutação desses lestes entre si, assim como eu preciso desconsiderar a permutação destes nortes entre si. Então, eu tenho quantas letras do leste? 5 fatorial. E desconsiderar o norte, 4 fatorial. Como que eu vou ter esse resultado? 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 fatorial eu posso cancelar com 5 fatorial. 3 vezes 2 eu posso cancelar aqui com 6. O 4 eu consigo simplificar o 8 e aqui vira 2. Resultado, então, dessa conta, esta permutação resulta em 112 caminhos diferentes que o Pedro pode fazer para sair do O e chegar na letra A. Sendo assim, o que é que você precisa entender sobre permutação? Permutação é um tipo de arranjo e é um tipo especial de arranjo porque eu faço a combinação dos N elementos do conjunto tomados N a N, ou seja, se eu tenho 5 elementos nesse conjunto, eu vou fazer o arranjo, eu vou fazer a permutação desses elementos tomados de 5 em 5, ou seja, eu vou utilizar todos os elementos desse conjunto. A permutação é uma combinação de elementos justa, não fica nenhum elemento de fora. E se eu tenho elementos repetidos, eu preciso desconsiderar a permutação desses elementos repetidos, porque se eu tenho A e A, se eu inverter a posição de lugar, eles vão continuar sendo A e A de toda maneira. Então, eu tenho que sempre considerar a permutação do total de elementos dividido pela permutação da quantidade de elementos que eu tenho repetido. Então, se eu tenho 2 elementos repetidos, 2 fatorial. Se eu tenho 3 elementos repetidos, 3 fatorial. E assim sucessivamente. Não deixe de acompanhar as próximas aulas aqui de análise fatorial. Ainda teremos a aula 4, onde eu vou falar de arranjo e combinação, e a aula 5, onde a gente vai tratar apenas de resolução de exercícios de análise combinatória. Os números são complicados para você? Deixa aqui nos comentários para ver se eu consegui descomplicar eles um pouquinho mais. Eu te espero no próximo vídeo e tchau!